Seus mal diagramados. Durante décadas pensamos que o grande perigo fundamentalista religioso do Brasil se concentrava apenas nos pastores Pop, Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago e R.R. Soares. Mas em todo esse tempo eles não estavam sozinhos. Apesar de serem os maiores televangelistas do país, em paralelo a concorrência dentro do segmento sempre foi enorme e outras igrejas se destacavam pelo país, mesmo que fosse em nível regional. É o caso, por exemplo, da Lagoinha, que criou um verdadeiro império gospel em Minas Gerais. A igreja foi fundada em 1957 como uma dissidência da Convenção Batista Brasileira, mas desde 1972 se transformou em um negócio familiar quando Márcio Valadão assumiu a matriz em Belo Horizonte e se manteve como líder até 2022, após gravar aquele icônico vídeo sobre a morte do Guilherme de Pádua, que morreu agorinha. Ele dentro de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agorinha. O sobrenome de Márcio te soou familiar? Não é à toa. Ele é pai de ninguém menos que André Valadão, polemista evangélico que tem exposto frequentemente que o fundamentalismo religioso no Brasil anda de mãos dadas com o neofascismo em todas as pautas possíveis. Nesta semana, ele voltou a virar assunto após um discurso em uma unidade da Lagoinha, na Flórida, no qual diz ter entrado na mente de Deus como se fosse um homem-formiga quântico e descobriu que o Todo-Poderoso não fará nada para conter os homossexuais, mas que seria preciso que os fiéis agissem contra esse recorte populacional. O pastor disse, abre aspas, agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta, mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse matava tudo e começava de novo. Com a repercussão negativa, André meteu a clássica camisa branca para pedir desculpas e dizer que foi mal interpretado, que não estava incitando nenhum tipo de perseguição contra minorias. Por isso, tanta busca de censura, opressão ou medo. Mas nós prosseguimos, em nome de Jesus. E que fique claro, muito claro, nunca será sobre matar pessoas. Nunca, absolutamente será sobre assassinar pessoas. Deus nos livre de um pensamento desse. Deus nos livre de qualquer narrativa que tentam colocar nessa mídia. Atitude que não convenceu ninguém e que foi só uma tentativa de escapar da justiça, que vai investigar essa e outras declarações do pastor, que é reincidente em atacar gays e a comunidade trans. Mas não só isso. Cabe lembrar aqui também, porque a nossa memória é falha, que ele ainda gravou o vídeo inventando ter recebido uma notificação do TSE enviada pelo Xandão para se retratar de ataques feitos a Lula durante a campanha em 2022. Eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes. Com uma camisa gola rolê, que eu só vejo atualmente em shows da Luísa Sonza e da Selena Gomez, ele tenta dar ares dramáticos ao ler a fake news autoral. Eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas. Mas muita gente se pergunta, afinal, por que esse sujeito ganhou tanto destaque no meio evangélico recentemente? Outra questão é, ele é mesmo apenas uma exceção que mancha a imagem dos evangélicos? Eu vou começar pela última pergunta, porque é mais fácil e rápido, e é uma posição de foro pessoal, tá ok? Não, ele não é uma exceção que mancha a imagem de evangélicos. É a regra. Se fosse exceção, neste momento teríamos inúmeras lideranças religiosas importantes se posicionando contra a fala homofóbica de Valadão. Quando, na verdade, se muito, temos meia dúzia de pastores progressistas que fazem isso. E são sempre os mesmos. Não preciso dizer nomes e nem repetir que a influência deles
entre os evangélicos é a mesma que a minha entre fanáticos por rebaixar carros. Já quanto à primeira pergunta, a resposta é extensa. Apesar de possuírem rede de TV e rádio desde o fim da década de 90, foi por meio da música que a família se tornou muito popular com a banda Diante do Trono. Eu sei que o nome do grupo evoca aqueles momentos em que corremos para o vaso sanitário segurando o vômito de vinho químico barato tomado na noite anterior, mas essa é a melhor ideia que os Valadão conseguiram ter para batizar o conjunto. Só que, como nem todo mundo é atormentado como eu e nem pensa em situações escatológicas a todo momento, deu certo. Antes de André virar uma espécie de Carluxo gospel, era a irmã dele, Ana Paula, quem mais se destacava na família e com a banda. Como vocês sabem, trabalhei muito tempo em mercado fonográfico e pude constatar como o Diante do Trono era um fenômeno de encher todos os locais que tocava, vender centenas de milhares de discos e receber cachês comparáveis aos de sertanejos e pagodeiros naquela época. O êxito comercial foi tanto que em 2001 eles gravaram DVD no Maracanã com um público de quase 200 mil pessoas e 2 anos depois colocaram nada menos que 2 milhões de evangélicos para lotar o Campo de Marte aqui em São Paulo. Um verdadeiro case de sucesso de como a música pode ser um meio eficaz e atraente para evangelizar jovens e expandir o projeto de poder dessas famílias religiosas. O sucesso diminuiu com o passar dos anos, mas ainda assim a banda sempre manteve sua reserva de mercado e a igreja foi afetada positivamente, ganhando mais unidades fora de Minas e até fora do país. Mas na história do Diante do Trono já temos algumas provas de que toda e qualquer igreja evangélica tem como objetivo destruir a construção da identidade cultural e social do Brasil. Em 2007, eles queriam gravar um DVD na Praça da Apoteose, no Rio, mas o governo naquela época vetou. A escolha do local não foi à toa. Há anos que eles profetizam o fim do carnaval no país e gravar ali seria uma bela demonstração de afronta da família Valadão. Aliás, essa família construiu um projeto evangélico, digamos, esquizofrênico, que tem o movimento Cores, que acolhe pessoas LGBTQIA+, e ao mesmo tempo possui um retiro espiritual para a cura gay. Mas se Ana Paula, hoje com 47 anos, sempre foi a menina prodígio da família e uma cantora com números consideráveis para a música brasileira, seja no Diante do Trono ou em carreira solo, o mesmo não pode ser dito de André. Ele também possui carreira musical, porém, como um artista solo, nunca chegou aos pés de Ana Paula. É verdade que com o sucesso da Lagoinha e do Diante do Trono, ele pegou carona e fez algum barulho na música gospel, principalmente no final da década retrasada com os discos Sobrenatural e Fé. Esse último compartilha o nome com a marca de roupas de André, cujo logo você já deve ter visto colado na traseira de alguma SUV branca, dirigida também por algum branco, de camisa polo com brasão e cavalo. A questão é que André sempre foi um pouco mais problemático na família. Auto-intitulada ex-Valadete, a jornalista Luciana Petersen, do projeto Redomas e Novas Narrativas Evangélicas, recuperou um vídeo da esposa do pastor que é no mínimo sintomático. Como dava trabalho para os Valadão, a família achou melhor mandar o filho para os Estados Unidos quando ele era jovem. E como também já havia perdido a virgindade antes de casar, o pai, Márcio, morreu agorinha, tratou de encontrar uma esposa para André antes que ele ficasse com fama de desviado. E assim ele vive até hoje um casamento arranjado. E não sou eu quem digo isso. A própria esposa, Cassiane, admite que o encontro entre os dois foi proposto pelo atual sogro e que tudo se desenrolou em uma velocidade pouco usual até entre evangélicos. E ele me mandou um livro. Na época sobre namoro, sobre coach, e ele encheu o livro de fotos do André, desde o André pequenininho, assim, cada capítulo ele colocou um monte de foto do André com a Ana, o André com a Mari, e mandou pra mim lá pra Londrina.
E eu não entendi nada, né? Um livro sobre namoro, o André nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto o André. Se isso prova alguma coisa sobre as dúvidas que muitos têm a respeito do Valadão, no fundo pouco importa. O problema nos discursos de André está além de viver em casamento arranjado. Apesar de acreditar no que fala, André tenta a todo custo aparecer com polêmicas para recuperar a empresa religiosa que hoje preside. Por quê? Porque esse conglomerado teve o desligamento de 70 unidades recentemente e isso representa menor arrecadação e menor lucro. É ele também quem mais aproxima a Lagoinha da política, não é de hoje e nem sempre a preferência foi pelo bolsonarismo. Antes, o clã já chegou a apoiar a candidatura de Marina Silva, mas a partir do lavajatismo a coisa degringolou de vez. Como em muitas famílias do país, aliás. André chegou a levar Deltan Dallagnol para a igreja em 2018 e o Milhouse do Batel viu o público virar as costas para ele. Crente, líder de célula, referência de Deus, 36 anos de idade, pisa nesse altar e você levanta e vira as costas. Os fiéis levaram uma bronca por destratar a visita, mas André não parou. Fez campanha para Bolsonaro e se aproximou de Nicolas Ferreira e de Damares. Ó, tem que votar certo, senão você não é crente não é? Vamos junto, tá na hora. É um país cristão, é um país que realmente sabe o seu destino. Tenho certeza, não faltarão para com o futuro de cada um de nós. É um Agora. Brasil que tem a família e Deus acima de tudo. Vamos lá, senão você não é crente não, tamo junto. Dizer que o pastor André Valadão queria matar homossexuais. Para de inventar isso, pelo contrário. Sabe quem matava homossexuais, ô pastora Chopi? O Fidel Castro. Mas apesar de compartilhar dos mesmos ideais, sempre há um interesse por trás. Ana Paula e André, que hoje moram nos Estados Unidos e comandam a Before the Throne Church, já deveram ou ainda devem milhões à Receita Federal aqui no Brasil. Só André deve cerca de 2 milhões. Em 2018, o Diante do Trono estava sendo executado judicialmente por dívidas previdenciárias e a responsabilidade caiu nas costas de Ana Paula, que resolveu a situação. Mais 2 anos depois, se enrascou na justiça novamente ao relacionar homossexuais com a contaminação por HIV. E esse tipo de cristão, que está muito mais interessado em fiscalizar a intimidade alheia, ainda não transformou o país num enorme evangelistão por um motivo simples, mas não irrelevante. A disputa entre as variadas denominações evangélicas cria uma rivalidade tão grande quanto a do futebol. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Eles se odeiam talvez até mais do que nós os odiamos. A troca de farpas costuma ser intensa e as acusações não são nada tranquilas. Se a Igreja Batista Lagoinha não estiver agindo em proteção às vítimas, suporte psicológico, suporte com advogados, nos procurem. Lideramos um projeto chamado Nossas Histórias Curam, de alcance nacional, que já prendeu muitos pastores, pedófilos e agressores sexuais. Acredite ou não, a autofagia do movimento evangélico ainda pode ser a nossa maior esperança de enfraquecimento desse movimento. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, não seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo por aqui. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisas no site do El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acham que o André Valadão é exceção e não a regra, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.